Olá, povo de Deus, mulheres abençoadas que nos acompanham aqui nessa programação. Está no ar mais um Entre Mulheres, programa muito especial nesse mês de maio, falando sobre as mamães. E hoje eu estou aqui com uma mamãe muito especial para te apresentar. O tema de hoje é: e quando ser mãe parece um sonho quase impossível? Já pensou nisso? Já passou por isso? Pois é, eu estou com uma mamãe aqui muito especial que dispensa apresentações. Vocês todos conhecem essa mamãe que me apresentou vários cantinhos e agora eu estou apresentando o meu cantinho para ela. Essa mamãe é a Tati. Oi, Tati, que bom receber você aqui, um prazer te trazer no meu cantinho. Gostou do meu cantinho? Oi, Nila, olá meninas, estou muito feliz de estar no cantinho da Danila. Amei seu cantinho. Gostou? Super chique, super fecha a sua cara, querida. Oh, obrigada. Pois é, gente, vocês então puderam ver aqui a Tati, um prazerzão enorme. Obrigado por ter aceito o convite de vir até obrigada, aqui. Assim, pelo convite de vocês, eu me alegro muito por poder falar de um tema tão legal. Falar de mãe, você que é uma mãe especial, uma mulher prendada, vocês acompanham aí, né, no Momento da Mulher. E aí você pode estar até perguntando, mas como assim? Não tem muito a ver com o tema, né? Quando ser mãe parece um sonho quase impossível, mas a Tati é mãe de 2 filhos. 2. Mas para chegar no segundo, houve algumas dificuldades, né, Tati? Nila, assim, até comentei com algumas meninas, né, em um dos momentos aí do Momento da Mulher. A minha vida, ela é maravilhosa, embora como qualquer mulher, amadinha, temos as batalhas, né? E eu tenho 15 anos de casada, Nila, e dentre esses 15 anos de casada, eu tive sim alguns percalços na vida. Acho que é o sonho da maioria das mulheres ser mãe, né? E logo quando eu casei muito novinha, casei com 20 anos de idade e continuo novinha, hein, amadinhas? O tempo passa, a gente só melhora. Com certeza. E desde a época do Bruno, Nila, eu já vim, né, com um problema. O médico já tinha decretado na minha vida que eu não iria ser mãe. Mas por quê? Se você já, para ter o Bruno, teve alguma complicação? Então, tive um pouquinho. Eu casei, depois de 6 meses eu quis engravidar e ele falou que eu tinha uma feridinha no colo do útero. Por isso, meninas, eu deixo uma ressalva aqui. Anualmente, faça os seus exames, né? Às vezes você tem aí um problema de ovário policístico, né, Nila? Alguns probleminhas que vão te impedir de ser mamãe. E aí, na época, eu tinha feito, né, esse exame anual e o médico falou, olha, mãezinha, nem vou te passar remédio, né? Porque você não vai engravidar. E aquilo pra mim foi um baque, imagina, Nila, 20 anos de idade e o médico já decretar isso sobre a minha vida e aí eu fiquei desesperada, mesmo sendo de Deus, amadas, às vezes a gente tem a mania, eu digo que isso é uma mania da mulher, de estender o dedo para aquilo que não deve. Por quê, Nila? Às vezes você fala, mas você é de Deus e tem que ser perfeita. Não, a nossa fé, né, a nossa caminhada em Deus vai sendo aperfeiçoada. Sim, e aí, Nila... Jesus já deixou claro, né? No mundo tereis aflições. Então não é porque somos povo de Deus, não vamos passar por lutas. Não, passamos sim. Verdade. Mas é para aperfeiçoamento, como você mesmo falou. E aí, Nila, na época, aí eu falei com o Francisco e tal, nós oramos. E aí o Senhor abriu a minha madre. E eu amo esse versículo, que é Deus que fecha, é Deus que abre a madre. Amém. E aí tive uma gestação abençoada. Enfim, depois de 7 anos, Nila, resolvemos ser papais novamente. É a mesma fase. Eu também esperei para ter o Daniel 7 aninhos. É a mesma diferença. Também? 7 anos. Ai, Jesus. E temos 2 meninos lindos. 2 né? meninos. E aí, Nila, depois de 7 anos, sempre tomei remédio. E resolvemos. E aí suspendi o remédio, aquela alegria, né? A gente gosta de um alvoroço nessa época. Ok, engravidei, meninas. E nesse entremeio, Nila, até o 3º mês, tudo ok com a minha gestação. E comecei a tomar o ácido fólico, coisas normais aí, né, de gestante, já ia entrar na vitamina. E o médico pediu uma ultrassom com 4 meses. Eu já tava de 4 para 5. Então, aquela expectativa de ver o sexo do bebê, né, de ver aquele coração batendo, aquela coisa gostosa. E aí, Nila, eu fui fazer esse ultrassom. E quando eu cheguei na mesa, foi eu, meu marido e meu filho.
E o médico começou muito quieto, porque quando você vai fazer ultrassom, o médico faz algumas brincadeiras, vai né? brincando, te distraindo. Justamente, para você relaxar. E eu vi que ele começou a ficar muito quieto. Eu olhava para o meu marido, olhava para o meu filho. Eu falei, tem alguma coisa errada. E meu coração começou a disparar nele. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o médico começou a fazer umas perguntas meio, há quanto tempo, tá de quantos meses e tal, né? O que você veio fazer? E aí meu marido falou, doutor, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, gente, todo esse tempo que eu tô conversando com vocês, eu tô passando a maquininha na barriga e não tô ouvindo o coração. Misericórdia. E nessa hora, amadas, o meu coração disparou. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí ele saiu, chamou outra médica, a gente ficou olhando um pro outro sem saber, né, o que estava acontecendo. E chegou uma médica super dócil e falou, mãezinha, eu preciso te falar uma coisa. O seu bebê não resistiu, você perdeu o bebê. Nila, aquela hora, assim, acho que o mundo para, né? E eu tava naquela sala, eu me vi como uma esposa de pastor, mas vamos tirar o nome esposa de pastor, porque a gente é mulher, né, Sim. queridas, como qualquer outra. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O senhor não falou comigo? Por que o senhor não me avisou? Né? Eu fui para receber uma boa notícia. Começa a se culpar, começa a se perguntar, tem Sim. pecado, o que eu fiz? Porque Sim. você já tinha um quadro no início. Sim. Só que com a vinda do teu mais velho, pra você então, tipo assim, passou, Deus me curou, não terei esse problema mais. Acabou. Não, e assim, não teve, na verdade, Nila, um porquê. Ele só comentou, ó, você tem uma ferida no colo do útero, uma coisa que seria muito fácil pra você resolver. E aí você tem, né, Então você não aquela esperava de dificuldade. jeito nenhum ter Não. uma dificuldade na segunda gravidez. Não. E aí, Nila, quando eu recebi essa notícia foi muito difícil. Gente, na hora, o que a gente pensa? Por qual processo eu vou passar? Né? Vai ser um aborto espontâneo? Eu vou ter que fazer cirurgia? E ali começou o meu dilema. Nila, a minha alegria foi pro beleléu, a minha, assim, aquela vontade de viver acabou. Porque eu falei, meu Deus, eu tava gerando e como que isso parou? É tanta coisa que passa na nossa cabeça, imagino. meninas. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas é tanta coisa. E aí eu fui embora pra casa. E nesse entretempo, a gente ligou pro nosso líder, o pastor Jaime, ele falou assim, não, irmã, não fica assim, me deu uma palavra, né, que enquanto o bebê estava vivo, Davi orou, e que Deus teria coisas maiores, mas às vezes você está com o coração tão machucado, tão ferido, é difícil você receber aquilo no momento. Então, aí entra a pergunta do tema, como se manter firme numa situação como essa? Nila, eu acho que o mais importante na nossa vida é você ter realmente essa comunhão com Deus. Quando a gente fala comunhão, muitas de nós viemos para o Evangelho cheia de religião. Sim. Então você imagina a comunhão como um sacrifício. Se eu fizer tudo certinho, vai acontecer tudo certinho. Sim. Se eu errar, aí vem punição. E não é assim, né? A comunhão com Deus é como um relacionamento de amizade. Você não deixa de ser minha amiga porque eu erro, porque um dia eu tô feia, porque um dia eu falei bobeira. Não, o amigo tá perto sempre para ensinar, para dar mão, para levantar. E nesse momento foi muito importante eu reconhecer esse senhorio de Deus na minha vida. Eu sabia, Nila, que era uma situação que eu teria que passar por ela. Não sabia como ia passar, eu sabia que Deus ia passar comigo. Mas eu não esperava as coisas que iriam acontecer. E é só Deus mesmo também, né, Tati? Porque a gente recebe conforto, acredito que você deve ter recebido conforto de N pessoas, você tem bastante amigos, está sempre rodeada de pessoas, mas nessa hora acho que nada que as pessoas falam conforta, é só Deus, é só a palavra. Você tocou num ponto muito legal, né? Você falou que a gente está sempre rodeado de pessoas, a gente tem que até louvar a Deus, porque Deus coloca as conexões certas na nossa vida em momentos difíceis. Com certeza. Mas todas essas pessoas, elas deram pérolas para o meu coração, palavras de Deus, me cobriram, né, com oração. Mas essa hora, Nila, é só o Espírito Santo. E aí, Nila, qual foi a minha experiência? Nesse entremeio, eu fui embora pra casa, e eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, amor, eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta e não bata lá. Eu só vou sair de lá quando Deus falar comigo. E eu queria uma resposta, porque a gente procura uma resposta, né? Pra todo problema a gente procura a resposta. Nila, eu entrei e eu falei, Deus, eu fui pra ver o sexo e tal, e você vomita tudo que você tem que vomitar, né? Aí você fala, onde eu pequei, onde eu errei? Ó, o problema da gente, mulherada, a gente procura erro quando a gente tem um problema e às vezes não tem erro, às vezes é uma situação, algo que a gente não vigiou, a gente não deu ouvido, mas enfim. Você se culpou por essa perda em algum momento? Você se culpou, procurou erro em você, pecado? Olha, Nila, erro não, mas eu procurei pecado. Porque acho que essa é a nossa tendência, de procurar um pecado onde não tem.
né? Então você pede perdão lá atrás, você acaba pecando por pedir perdão de coisas que Deus Aquilo já que esqueceu. Deus já esqueceu, já jogou no mar de esquecimento, a gente traz tudo à tona novamente. E aí vem muita coisa na cabeça. Você fala, onde que eu não me cuidei? Aonde que eu não ouvi Deus? Será que Deus me deu alguma coisa, alguma palavra? Mas aí, Nila, eu resolvi tomar uma postura. Eu já tinha passado aquele estado emocional de desespero, né? De receber a má notícia. E eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu só vou conseguir caminhar com ela. Nila, e foi muito engraçado. Quando eu abri, né, a Bíblia, estava escrito assim: se creres, verás a glória de Deus. Eu falei, como é que eu vou crer com um feto morto dentro? Eu falei, Deus, só o Senhor para lançar desafio. Gente, é muito engraçado. Eu comecei a rir no quarto. Sozinha. Nila, nem eu entendi. Eu falava, gente, eu tava chorando há um tempo atrás e agora eu tô rindo. Eu falei, como isso? É a obra do Espírito Santo, Nila. E aí eu desci, né, a minha casa era um sobradinho, na época que nós estávamos, um lugar. E eu falei pro meu marido, eu falei, amor, a gente vai ver a glória de Deus. E ele falou, como assim? Você tava chorando e desceu sorrindo? Tudo muito estranho. Eu falei, não, eu vou crer. Eu vou crer naquilo que Deus falou comigo. E na época, uma cantora famosa tinha feito uma música, né, que a glória de Deus faz com que a gente voe mais. E eu falei, Deus, esse é um momento de glória. Só, Nila, que assim, eu não tive aborto espontâneo. Então, porque você recebeu a notícia, você voltou pra casa. Voltei pra casa. O médico falou assim... Mas aí, qual que era a do médico? Você vai ter que voltar, vamos ter que fazer uma cesárea, vamos ter que tirar. Como que foi isso? O que acontece? Esse médico de lá da ultrassom falou, olha, liga pro teu médico e já fala. E eu liguei pro meu médico, já passo com ele há 15 anos, e aí ele falou comigo, Tati, vamos esperar porque o corpo é muito inteligente. O corpo vai tentar expelir, né? E vai acontecer da forma mais natural. Mas quando você recebeu aquela palavra, você acreditava que ele poderia viver, que ele poderia ressuscitar, sobreviver? Ou não. Você... Não. Como você recebeu essa palavra, então? Nila, assim, quando ele... Você diz a do médico? Não, quando ele me falou. Quando Deus falou contigo, se crer, verá a glória de Deus. Você pensou o quê? Ele vai, então Deus vai fazer ele viver. Mais no cuidado de Deus para comigo do que propriamente Deus fazer reviver. É engraçado, gente, né? Às vezes pode parecer estranho, mas assim, eu acho que quando você passa uma situação e você deixa Deus dirigir, é diferente, né? Porque Ele dá uma direção, Nila, para você. Então, assim, naquela época eu falei, Deus, eu lembro que eu até fiz uma oração, eu falei, eu não quero aborto espontâneo, coisa nenhuma. Já pensou eu ver o negócio sair? Eu falei, não tem estrutura pra isso. Nossa. Eu falei, não é pra mim. E aí, Nila, como eu tava do quarto pro 5º mês, o médico falou, Tati, eu vou te passar alguns comprimidinhos, né, vamos ver se a gente ajuda o corpo e tal. Nila, como Deus ouve oração. Eu tomei e não aconteceu nada em casa. E eu já tava indo pro 6º mês, meninas, eu fiquei 1 mês com esse feto dentro de mim. Nili já tinha barriguinha, já tinha roupinha. Meninas, foi um caminhar sobrenatural. Porque todos os dias eu me olhava no espelho de lado, né? A maioria das mulheres tem o costume, né? Sim. Olha de ladinho, barriguinha tá aparecendo. Eu falava, Deus, eu vou ver a tua glória sem saber o que eu ia ver. E aí, realmente, eu tive que passar pela cirurgia. Fiz a cirurgia. E eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu ouvia muitos choros de bebê. E era um sonho nosso, depois de 7 anos, né? E eu falei assim, eu lembro que eu entrei no banheiro e eu falei com o Senhor. Eu falei, Deus, hoje eu tô saindo sem um filho no braço. Mas eu vou sair com um filho nos braços um dia. E passei por aquela maternidade. Enfim, Nila, nesse entremeio, Jesus colocou mulheres no meu caminho, Nila, até para que eu pudesse atender, né? Com essa que passaram por essa mesma situação. Pela mesma situação. E às vezes tem coisa que Deus coloca até pra te confrontar, não é afrontar. Então vinha mãezinhas, ai, dona Tati, olha o meu bebê, que legal. E eu falava, que legal. Eu falei, Jesus, me ensina a me alegrar com a alegria de outras mulheres. Verdade. Né? Porque às vezes no momento difícil você se entrega, Nila. Você se abate, sabe? Aí parece que acabou o mundo. Não pode ter isso, Nila. Eu criei naquela simples palavra que Deus me deu. E fui continuar vivendo. E aí, Nila, veio o maior desafio. Porque aí você pensa assim, será que eu vou querer outro mesmo? Então nós vamos falar um pouquinho mais, vamos continuar essa história abençoada. Mas antes vamos conhecer uma história também muito abençoada, parecida com essa da Tati. Vamos assistir a novela da vida real com a Gabriela e o pastor André Oiakawa. Então, em 2007 nós casamos
E daí começou já o sonho do filho. E em 2010, quando a Gabriela engravidou, a primeira gravidez, no caso, e foi quando a gente descobriu com muitas dores. E aconteceu que esse bebê ele não se implantou no útero, ele ficou dentro da trompa e se implantou na trompa. E quando acontece isso, no crescimento do neném, a trompa se rompe e sangra, provoca uma hemorragia interna muito grave. A Gabriela foi operada, né, por uma hemorragia interna, uma coisa grave, e teve que retirar a trompa e perdeu o neném. Ficou bastante, ficou muito triste. Toda hora eu pensava, sabe, como será que ia ser, poderia ter sido. Mas Jesus foi consolando o nosso coração. E em 2013 o missionário falou que seria o ano da alegria completa, né? E eu sabia que esse ia ser meu ano. Em 2010, o casal patrocina o filho que ainda não existe. Em 2013, Gabriela engravida novamente. Quando foi se fazer esse ultrassom, não se achou o bebê dentro do útero. Não havia um bebê dentro do útero. Havia um sinal de que essa gravidez estaria no ovário agora. E havia a possibilidade dela ser operada e ter que tirar a trompa e o ovário do outro lado, que restaram. Aí o André falou assim, vou confiar em Deus. E meditando na Bíblia, eu abri a Bíblia, o Salmo 30. Diz lá assim: ao seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas o que me chamou a atenção é aquela: ao seu favor está a vida. Novamente eu a levei numa médica, que já era uma médica cristã, que fez um ultrassom e aí evidenciou um saquinho sem embrião dentro, sem vascularização, e aparentemente a suspeita era de que realmente essa gravidez, ou o bebê não tivesse vingado, ou que não existisse, né, ou que existisse essa possibilidade de uma outra gravidez fora do útero. Passou uma semana, fomos no hospital com o Dr. Jorge, e a doutora falou assim: olha, eu sempre vejo que quando dá um problema de uma trompa, dá na outra. E ela perguntou como é que tá de dor, e realmente estava doendo, muita dor. Ela: olha, faz o seguinte, eu quero esperar mais uma semana. Ela teve que ficar em repouso absoluto, porque havia sinais de que havia havido uma ruptura do ovário, ela tinha já um pouquinho de sangue dentro da barriga, cursava com muita dor abdominal. Cristão e amigo do casal, ao ler a passagem descrita no livro de Atos, capítulo 8, Dr. Jorge tem a inspiração de como orar sobre aquela situação e ver o poder de Deus operar. Veio ao coração a palavra de Filipe, o eunuco, né? Filipe, após a conversão do eunuco, quando ele foi batizado nas águas, ele foi transladado por Deus, foi retirado de um local e levado a outro. E aquilo falou muito ao nosso coração na época, que era, né, se Deus tem todo o poder, obviamente, e pode tirar um adulto, o que não pode fazer com uma criança com um embriãozinho tão pequeno, né, praticamente microscópico? E eles se apegaram a essa palavra, nós voltamos depois para repetir esse ultrassom com uma semana. Quando a doutora falou, fez o exame ultrassom, e ela aumentou o volume, encheu meu coraçãozinho dele. Foi demais. Mamãe sabe o que é isso, né? Ouvir o coração batendo. E foi lindo. A gente glorificou a Deus naquela hora, sabe? E graças a Deus. Do ponto de vista médico, não tenho o que falar, né? Eu presenciei uma gravidez se transformar de uma gravidez extrauterina para uma gravidez intrauterina e esse bebê chegar a termo. Então, para mim, isso foi maravilhoso. O parto foi uma bênção e ele tá ótimo, graças a Deus. E eu posso dizer, estou realizada. Jesus me realiza. Que linda novela da vida real, que linda história, um aprendizado para mim, para você, para todos que passam ou já passaram por essa situação, né, Tati? Uma história um pouco parecida com a tua, e que, assim como a tua história hoje traz conforto para algumas pessoas, eu tenho certeza que essa também trouxe para você, que acabou de acompanhar. Beijo, beijo, Gabi. Tati quer mandar um beijo para ela? Quero, Gabi, fofa! Um beijo, meu amor! Voltando aqui, então, você ia falar do desafio. Você, após isso, pensou em ter um segundo filho, tentar novamente? Nila, no início não. Eu confesso pra você que, assim, Ficou o medo um bateu a minha trauma. porta. Vinha muitas coisas na cabeça, passar por tudo de novo. É muito traumatizante, é muito dolorido, né? Ainda mais quando você tem um sonho, né?
Então, assim, fora as cobranças, né, Nila, de algumas pessoas que não estão passando por essa situação. Não te entende. Não entende, fica aquela cobra, cobrança. né? Justamente, mas assim, sempre tive o apoio do meu esposo, do meu filho. O Bruno tinha um desejo muito grande, né? Imagino. De ter um irmãozinho, enfim. E aí, Nila, eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu não vou... Eu tive que ficar um tempo sem tomar remédio, o médico pediu, né? Preventivo. E eu falei, Senhor, se o Senhor tiver que me dar mais um filho, o Senhor vai convencer o meu coração. E aí passaram-se 5 meses. E aí começou a surgir o desejo e tal, mas junto com o desejo vinha um medo. Ao mesmo sabe? tempo. Era um sentimento. Era uma batalha, era uma briga. batalha. Por mais que você expulse o espírito do medo, né? Aquela batalha mesmo, na mente. E aí eu conversei com meu marido, eu falei, você tá disposto, né? Aí ele falou, estou, a gente quer e tal, e oramos. Porque eu acho assim, Nila, quando Deus tem algo pra você, Ele confirma no seu coração e no coração do marido. É verdade. Quando não tem, amadinha, essa concordância, não adianta, não é algo de Deus. Né? Você pode ver várias situações que, de repente, você esteja passando, você tem uma ideia e o marido tem outra, procura andar em concordância, que a bênção tá lá, na união, na concordância. Sim. E aí, depois de 5 meses, engravidei. Meninas, e não foi fácil. Porque até o 3º mês, que foi perto da batalha que eu tive, fiz tudo normal, a gente ouviu o coração. E quando ele pediu ultrassom do 4º mês, que foi justamente no período, menino, nunca vou esquecer. Na hora que eu cheguei na porta do laboratório, gente, me deu uma dor de barriga, uma cólica, um negócio estranho, mas tudo devido ao medo e ansiedade. Eu ia te perguntar isso agora. Quando você soube que estava grávida, você sentiu esse medo? Veio um filme na tua cabeça de tudo que você já tinha passado? Tudinho, Nila, veio tudo. Eu falei, Deus, eu lembro que eu falei, eu não quero passar isso de novo. Eu creio que o Senhor não vai realmente, né, me dar outro para perder. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Assim, Nila, é que sempre a gente bate, parece que é até enjoado, mas não é. Amada, tem que ter comunhão com Deus. Ali Deus fala, ali Deus ordena a bênção. É verdade. Né? Então, assim, você tem que estar ligada com aquilo que Deus tem para você, Nila. E aí, quando eu fui fazer essa ultrassom novamente... Aí foi uma festa, Nila. Porque assim, você cria até mesmo na sua mente, né? É criado todo aquele cenário. Porque você fala, vai acontecer tudo de novo, a médica vai falar a mesma coisa. E quando eu vi o tum-tum-tum, ai, meninas. Que bênção. Nila, e aí medo caiu por terra, sabe? Tudo caiu por terra, tudo normal, uma bênção. Eu vi a glória de Deus, a bendita glória que Deus falou. E o teu filho mais velho? Porque ele acompanhou o processo do primeiro. Como que ele ficou? Não perguntei dele, mas quero saber como que ele ficou. Nila, ele entendeu? Chorou. Porque era uma criança, né? Sim, assim. 7 aninhos, né, cabeça. Sim. Ele chorou e a gente explicou que um dia o Senhor iria nos mostrar essa criança lá no céu, né? E eu sempre falei pra ele, filho, se o Senhor tiver um irmãozinho pra você, fica tranquilo que vai vir. Então, naquela fase de criança, de brincar, aquilo marcou ele, Nila. E quando eu falei, filho, mamãe tá grávida, gente, foi uma explosão de alegria pro menino. E ele pulava, ele brincava, neném. Mas ele criou essa expectativa também de ir no médico, ouvir o coração, ver alguma coisinha? Criou. Assim, no dia que nós fomos, ele falou assim, mamãe, o médico não vai falar que a gente perdeu de novo, né? Oh, meu Deus. Eu falei, não, amor, não vai. E aquela coisa de medo, não tudo vai, junto, confortando mas a gente ele quer por passar dentro, a confiança. E aí, Nila, quando eu ouvi realmente o coraçãozinho bater, aí veio aquela palavra no meu coração. Eu disse pra você, se você cresce, você veria a glória de Deus. Olha que beleza. E tive uma gestação super abençoada. Claro que, assim, com alguns cuidados, né? Tinha apenas 5 meses que eu tinha perdido o outro. E, enfim, eu vi um cumprimento mesmo da promessa de Deus, né? Que quando Deus abre a madre, Ele vai gerar, Ele vai abençoar, né, Nila? Então, eu digo pra você aí, amadinha, às vezes você tá nessa situação, perdeu, né, um bebê, não fica triste, não. Esquece as cobranças, deixa isso de lado. As pessoas vão te cobrar a vida inteira, isso é normal. Mas apenas ouça aquilo que Deus tem para falar no seu coração e a glória de Deus vai vir, ela vai aparecer. É verdade, ainda mais quando você tem uma promessa, né? A gente falando, por exemplo, de Abrão e Sarai na época ainda, Deus deu aquela promessa e a gente não precisa dar essa forcinha, como na época a Sarai teve a brilhante ideia, né? Deita com a minha serva porque eu já sou velha, já passado de dias, eu não tenho condições. A gente não precisa dar essa ajudinha a Deus, tudo no tempo certo acontece, né, Tati? Eu também acho isso, Nila, acho que as pessoas costumam ouvir muito, né? A gente fala, existe um tempo de Deus. Existe sim, né, amadas? Tem coisas que é pra já, que é pra agora, que já tá na palavra. É cura, é salvação, é libertação. Mas tem coisas que a gente tem que respeitar, Nila. E, assim, até mesmo nesse processo de perda, até engravidar, o seu corpo precisa recuperar. Sim. Tem tantos outros fatores, né, que entram nesse assunto. Mas, assim, eu acho que quando você realmente crê naquilo que Deus tem pra você, Nila,
as coisas vão se encaixando. Não adianta atropelar, sair atropelando, né? Tempo, verdade. momentos. Tem mulheres atropelando coisas aí porque querem hoje. Mas será que tem estrutura, né? Pra ter aquilo, né? Que a gente quer no momento? Porque a mulher é muito isso, né? Eu quero pra ontem, quero Acho que pra é aí ontem. que entra o tempo de Deus, né? Porque eu não creio que o tempo de Deus, por exemplo, Deus não tem o dia tal para me abençoar. O tempo que Ele espera do meu amadurecimento, eu acho, para receber aquela bênção, né? Isso. Que às vezes não recebemos porque não estamos preparados. Como você teve aquele tempo de espera, porque talvez o seu corpo não estaria preparado para ter um bebê novamente naquele Verdade, momento. verdade. Então teve que ter esse tempo. O tempo de Deus é esse, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para criar-nos uma estrutura para receber a bênção que Ele tem para nós, né? É verdade. E assim, né, Ele nunca perder a alegria. Nesse tempo parece que é loucura, né? Você fala assim, mas você conseguiu rir no mesmo dia? Gente, é algo de Deus. Quando você realmente se rende. Questionaram a Davi, né? Pô, você acabou de perder um filho, você estava até agora chorando. Sim. Soube da notícia da morte, você se levantou para comer e tal. Poxa, mas eu não tenho mais o que fazer. Verdade, não tinha. Ainda mais quando você tem a palavra como você teve. Eu vou fazer o quê? Eu vou sorrir, eu vou esperar no Senhor. Justamente. E hoje a minha Glória tem 5 aninhos de idade. Bênção, o meu primeiro já tem 14, um adolescente. Um moço, gente, um moço. E eu continuo jovem, tá, gente? Melhorando, como você mesmo disse. Melhorando, Nila. Mas assim, o que eu tiro de tudo isso, sabe, Nila? Eu cresci muito. Tanto espiritualmente, eu aprendi a depender mais de Deus. Como mulher, eu digo que assim, é muito engraçado, eu casei muito novinha, meninas. Eu tinha 20 anos, meu pai na época teve que assinar papelada e tudo. Mas eu vejo muita diferença numa gestação com 20 e numa gestação depois dos 30. Né? Então, assim, a gente amadurece como mulher, a gente amadurece como serva, Nila. Sabe, a confiança na nossa vida, ela vai sendo amadurecida, né? Essa coisa de confiar totalmente em Deus. Porque em quem que eu vou confiar? No médico? Pois é. Que te dá uma má notícia e não consegue te dar outro filho. Então, vem de Deus realmente isso, Nila. Então, eu aprendi, né? Eu aprendo todos os dias realmente a depender do Espírito Santo. E como Ele me curou, Nila. Porque assim, eu consigo olhar para trás, como aquele versículo, né? Como águas que já passaram. Pensa no terceiro filho? Penso não, bem. Penso não. Mas não posso me colocar. Parou por aí? Parei por aqui. As pessoas cobram, Amandinha. Cadê a menininha? A menina. Passo pela mesma... Te cobra? Nossa, muito. Cobra muito da menininha. Mas assim, meninas, eu acho que... deixa eu até contar uma experiência que isso é legal, viu, queridas? Eu lembro que na época, no dia que a gente foi fazer pra ver o sexo, a gente foi nessa expectativa porque você cria. Tem um menino, sim, né, e casalzinho. tal. E aí eu falei, a médica falou, gente, eu tenho certeza que é um menino. Nila, e isso, de uma certa forma, tentou entristecer o meu coração e o coração do meu marido. Falei, poxa, Jesus, achei que era uma menina. Gente, e entrei no bendito quarto, fechei a porta e fui falar com Deus. E Ele me deu uma palavra em Isaías, que está escrito assim, o que o barro diz para o oleiro, o que é que tu formastes? Eu falei, Deus, o que eu estou perguntando para o Senhor? Por que o Senhor me deu um menino? Amadinhas, a gente tem que aprender. Até nisso a gente não pode escolher. É Deus que manda o sexo do filho, é Deus que manda filho, é Deus que coloca eles para ser herança, Nila. Eu me lembro que você me passou essa mensagem também quando eu soube que ia ter um menino. Que era menino? Você me deu essa mensagem, porque eu também senti... Na verdade, eu fiquei um pouquinho frustrada, porque desde o primeiro, meu marido sempre teve um sonho de ter uma menina. Então, quando eu soube da primeira vez que era um menino, eu fiquei frustrada. Fiquei triste, fiquei chateada. Do segundo... Quando eu soube que estava grávida, alguma coisa já me dizia, não crie expectativa, é outro menino. É outro menino. Eu falei, meu Deus do céu, outro menino e a menina não vai vir. Mas aí Deus foi me confortando, você me mandou essa mesma mensagem na época, você nem lembra disso, né? Você me mandou essa mesma mensagem e eu falei, olha, como Deus conforta, como Deus sempre tem uma palavra pra você. E eu aceitei, fiquei super feliz, os dois se dão bem, Não, são os meus companheiros, também, né? Super. E assim, Nila, se você perguntou, você sente falta? Gente, não, porque quando Deus manda uma bênção, Ele manda ela completinha, É verdade, né? é verdade. Então, assim, não tem por que essa cobrança, Nila. Você se lembra quando você foi me visitar no hospital? Que você perguntou, você vai tentar uma menina? O que eu falei? Gente, ela falou, vou tentar, foi bem, eu lembro desse dia. Pergunta se eu quero de novo. Você quer, queridinha? Não, gente.
Parei por aqui. Tá ótimo. Somos as únicas mulheres do lar, as únicas rainhas. Olha bem, vamos ser noras, mulheres para abençoar os nossos Exato. lares. E somos felizes, meninas, Sim, né? Porque com tem um monte de certeza. mulher triste aí, eu queria ter um menino. É. A gente passou por essa experiência e Deus falou no meio dela. Então, quer dizer, eu fiquei tão feliz quando Deus mostrou pra mim, não fui eu que te dei menino, sou eu que escolho, sou eu que dou. Verdade. Deus sabia a necessidade da minha casa, amadinhas. E hoje, 2 filhos lindos, glória a Deus. Hoje eu posso falar para mulheres, né, que passaram por essa experiência, como você enfrentar isso, servindo a Deus, sendo alegre, sendo mulher. Que tem pessoas que param, Nila, É e vem verdade. depressão, aí entra pânico, entra tantas doenças emocionais, meninas. Não caiam nessa, né? Aprenda a depender de Deus e buscar Deus realmente. Entrar no quarto, fechar a porta, falar, Deus, estou aqui como filha, como servo, preciso de resposta, preciso de palavra. E se ele não der, não pergunte o porquê, amadas. Acho que não tem essa necessidade. Eu ia pedir pra ela deixar uma mensagem, mas já tá aí a mensagem, então, pra vocês. Hoje não teve o Momento da Mulher, o programa foi todo nosso. Esse foi o nosso hoje, Momento da Mulher. Mas semana que vem vai ter. Qual Vai. que é, hein? Nila, eu vou dar uma dica super legal. Mês de maio, como as amadinhas já sabem aí, a gente vai estar falando de mês das noivas, mês das mães. E vou trazer uma dica, menina, super legal para roupa de festa. Vai ser madrinha, vai no casamento no sítio. Olha, então você não pode perder o programa da semana que vem. Amadinhas vai estar pra lá de supimpa, como eu sempre falo pra vocês. Muito especial. E o tema da próxima semana é: tem idade certa para ser mãe? Você não pode perder o programa da semana que vem. O Entre Mulheres vai estar cada vez melhor. Vai não é, mesmo, Tati? é Não deixa essa verdade. pessoa perder, né? Não, acho que Cutuca não. sua amiga, fala: semana que vem você tem que assistir novamente. Eu quero. Acabou já o Entre Mulheres. Ah, não. Olha como passou rápido. Ai, que isso, Nila, gente, tem que mais, né? Nila, mas eu te agradeço, Eu meu que te amor. agradeço Foi por uma estar aqui, viu? bênção. Muito bom Obrigada. estar com você, sempre aprendo muito. Ai, eu creio que as também. amadinhas também sempre aprendem muito. Gente, beijo para todos vocês e até o próximo Entre Mulheres, então. Até lá. Tchau, tchau, amadinhas. Até semana que vem.